Glórias a Deus, saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Estaremos abrindo nossas Bíblias no Velho Testamento, primeiro livro de Samuel, capítulo 23, leremos os versículos 26 até o final, versículo 29. E Saul ia desta banda do monte, e Davi e seus homens da outra banda do monte. E sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram a Davi e aos seus homens para lançar mão deles. Então veio um mensageiro a Saul, dizendo: apressa-te, vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Pelo que Saul voltou de perseguir a Davi e foi ao encontro dos filisteus. Por essa razão aquele lugar se chamou Selá-Amalecote. E subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes de En-Gedi. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja poderá se assentar. Pediria que fosse mantido o último texto lido, que menciona o refúgio de Davi nos lugares de En-Gedi. Amados irmãos, esse trecho da palavra que acabamos de ler registra um momento peculiar, um momento bastante delicado, bastante sensível na história de Israel. Era um período de transição de um governante para outro governante, mas era também um período de perseguição, em que, obrigado, irmão, em que Saul, o primeiro rei de Israel, estava perseguindo a Davi, que seria posteriormente ordenado como o segundo rei de Israel. Mas como se chegou a esse ponto? Qual a origem de tudo isso? A Bíblia nos mostra que Saul, apesar de todos os recursos dados por Deus, apesar das orientações transmitidas por Samuel, resolveu fazer a sua própria vontade. Deus mandava fazer algo, ele fazia outra coisa, ou fazia aquilo que Deus mostrou de modo incompleto, ou fazendo aquém daquilo que o Senhor mostrava, ou além, ou algo diferente. Isso foi ruim não apenas para a vida espiritual de Saul, mas para todo o povo que ele governava. Ou seja, os erros de um dirigente, os erros de um estadista, acabam reverberando, acabam se refletindo em todo o povo. Não precisamos ir tão longe assim, não. Poderíamos citar um exemplo mais doméstico. Um rapaz solteiro. Se ele erra, a princípio o erro, ele se limita à sua própria vida. Quem vai sofrer o impacto do erro é ele mesmo. Casou, constituiu família. Cometeu um erro, o erro dele certamente não vai se limitar à sua pessoa, vai se comunicar com sua esposa. Tem filhos, um filho, 2 filhos, o erro que ele cometer, ele não vai se refletir apenas na sua vida, nem apenas na vida da sua esposa, mas na vida dos seus filhos também, vai impactar toda a família. Com o passar do tempo, nós acabamos adquirindo mais maturidade e qualquer ato nosso, quando estamos com mais cabelos brancos, ele é, na verdade, antecipado por muita reflexão. Porque quando estamos sozinhos, independentes, sabemos que se tiver cometido alguma coisa errada, com o perdão da expressão que é utilizar, quebrar a cara, né, com uma expressão muito popular, antiga, o prejuízo é apenas meu. Mas a partir do momento que eu estou representando a minha família, minha esposa, meus filhos, minha prole, eu tenho plena certeza de que um erro meu vai refletir em todo um povo. Que dirá de uma nação? Que dirá de alguém que está à frente de um povo e que, ao invés de fazer a vontade de Deus, faz a sua própria vontade? Esse é o raio-x de Saul. Mas não fica apenas nisso. Não fica apenas na desobediência dele, que já era
algo grave que acabava afetando o povo, o Senhor Deus levantou como solução para aquela situação a Davi, que seria o sucessor de Saul. Deus determina que Samuel vai até a casa de Jessé, em Belém, que lá escolha dentre os filhos de Jessé aquele que sucederia a Saul. Mas aquilo que a princípio deveria ser interpretado por Saul como uma solução para os problemas vividos por Israel, foi interpretado por Saul como uma ameaça. Ele via Davi não como alguém que o iria auxiliá-lo, não como alguém que estaria lá para poder fazer a vontade do Senhor, mas o via como um rival, o via como uma ameaça. E a Bíblia nos mostra que Davi ia crescendo diante dos homens, no seu testemunho, e crescendo diante de Deus. Quando ele foi ungido, ele ainda estava vivendo o anonimato. Tanto é que dos filhos, Jessé nem cogitou de apresentar Davi, ele estava tomando conta do rebanho, estava no aprisco. Após o Senhor Deus excluir todos os filhos que foram apresentados, o que sobrou, na verdade, era aquele que o Senhor tinha escolhido. Porque Deus, ele não olha a aparência, ele olha para o coração, bendito seja o nome do nosso Salvador. Mas aquele Davi anônimo estava bem distante nesse momento em que Saul passou a persegui-lo. Era um homem que já tinha um certo prestígio perante o povo, ele já era líder de homens, já tinha sido ungido, apesar de não ser ainda naquele momento rei efetivamente, mas já liderava homens, já tinha libertado cidades como Keila, já tinha enfrentado o gigante Golias e vencido aquele inimigo filisteu. Enfim, Saul o via como uma ameaça de caráter pessoal, porque a filha de Saul, Mical, casou com Davi e amava Davi. O filho de Saul, Jonatas, era um grande amigo de Davi. E ambos protegeram a Davi das incursões malignas, das estratégias maléficas de Saul. Mical protegeu a Davi. Jonatas também, sabendo do que Saul queria com o seu amigo, também protegeu a Davi. Com certeza isso atiçou ainda mais o ódio de Saul para com aquele que seria o seu sucessor. E nós percebemos nisso um dos piores sentimentos que o homem pode nutrir, porque devora a si mesmo, a inveja. O povo clamava que Davi tinha mais vitórias nos combates do que Saul. Isso irritava o rei de Israel a ponto de promover uma perseguição, uma grande perseguição contra Davi. E a Bíblia nos mostra que Saul estava encurralando a Davi, quando veio uma mensagem, um mensageiro disse que os filisteus estavam invadindo a terra, e Saul, naquele momento, deu uma pausa no objetivo dele, que era matar a Davi, e foi atrás dos filisteus. Oportunidade que deu a Davi a possibilidade, junto com os seus homens, de se deslocarem para uma região chamada En-Gedi, onde a Bíblia diz que havia habitações fortes, bendito seja o nome do Senhor. Amados irmãos, esse trecho da palavra que acabamos de ler registram uma série de problemas e nos mostram dois tipos de adversários. Um adversário externo, que eram os filisteus, que estavam invadindo a terra, e um adversário interno, que era Saul, que era rei de Israel e sogro de Davi, que o perseguia. E o que nós percebemos, irmãos, é que muitas vezes
o que ocorreu no passado acaba se repetindo nos dias atuais. Não em forma de atividade bélica, mas em forma de lutas, em forma de problemas. A Bíblia é um livro vivo e todos os registros da Bíblia, apesar de serem de caráter histórico, se aplicam nas nossas vidas nos dias atuais. E o que ocorre é que hoje nós enfrentamos lutas. Lutas externas, são os filisteus, às vezes luta no trabalho, tribulação na vizinhança, tribulação no colégio, no ambiente estudantil, enfim, suas lutas externas, o dia a dia. São os filisteus de cada dia, são os problemas que enfrentamos. E às vezes enfrentamos lutas internas. No caso aqui, a casa de Saul contra a casa de Davi. E quem nunca enfrentou problemas internos? Ou um problema no lar, às vezes é uma enfermidade, ou uma luta, uma dificuldade com alguém que é parente próximo, um ente querido, ou alguém que faz parte do círculo íntimo de amizade, enfim. Aí nos sentimos como ilhas, né? Nos sentimos cercados de problemas. Não bastassem os problemas externos, não bastassem os filisteus, temos Saul querendo a nossa vida. E olha que Davi nunca pagou com a mesma moeda. Davi nunca ousou proferir uma ameaça contra Saul, porque reconhecia que ele era rei. O desejo de Davi não era contrariar Saul. O desejo de Davi era fazer a vontade do Senhor. A Bíblia diz: e assim é Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Mas Saul não entendia isso. Saul não o via como um servo de Deus, ele via como um rival, como um substituto, como um sucessor. Na verdade, Saul queria cultivar a vaidade. Vaidade de predominar sua vontade em detrimento da vontade do Altíssimo. Esse foi o motivo de sua queda. E dessa grande inveja que ele nutria por Davi. E Davi é cercado de tantos problemas. Problemas de ordem familiar, problemas internos, problemas externos, inimigos longe, inimigos perto. Naquele momento ele se refugia nos lugares fortes da região de En-Gedi. E as características de En-Gedi, que serão a partir de agora relacionadas, arroladas, servem de base da mensagem que estaremos trazendo. Porque En-Gedi era como se fosse uma espécie de fortaleza natural. Fortaleza natural em função de sua geografia, né, cheia de grutas, de cavernas, né, na montanha, mas também por ter uma fauna e uma flora exuberante. Todas essas características foram fundamentais para a escolha, naquele momento, de perseguição, de tanta instabilidade política e familiar, que ele se refugiasse junto com os seus homens nesse local, nas regiões fortificadas de En-Gedi. Mas onde ficava En-Gedi, né? Vamos transmitir resumidamente o mapa de Israel. Parte norte, o Mar da Galileia, também chamado Tiberíades ou Quinerete, né? Na parte norte, né? Mar da Galileia. Genezaré também era o nome dele. Tinha o Rio Jordão, a parte sul, a parte de baixo era o Mar Morto. O Mar Morto tinha duas bandas, banda oriental e banda ocidental. Da banda ocidental, ou seja, do oeste do Mar Morto, na parte central, oeste, colado ao Mar Morto, era a região de En-Gedi, entre Quirã, que ficava mais ao norte, e Massada, que ficava mais ao sul. Massada mais ao sul, também da banda ocidental do Mar Morto, era uma região que serviu de refúgio também para os judeus que fugiram da perseguição dos romanos. Virou até produção cinematográfica, se não me engano, é um filme chamado Massada, que justamente aborda esse período na história de Israel, né? E a parte norte, né? Quirã, parte norte do Mar Morto, ela ficou famosa em função dos manuscritos que eram
guardados em cavernas, escritos e protegidos pelos essênios, que, salvo engano, foram manuscritos do Velho Testamento, o profeta Isaías e outros textos dos profetas maiores e menores, conservados em vasos de barro em uma das grutas de Qumran. Né? Isso acho que foi descoberto por pastores na década de 50, mas manuscritos são muito antigos e acabaram dando fama a essa região de Qumran, que ficava mais ao norte. Pois bem, mas hoje não falaremos sobre Qumran ao norte, não falaremos sobre Masada ao sul, mas sobre a parte central, que era justamente En-Gedi. As características de En-Gedi que apontam profeticamente para esse Deus que cuida de nós e que se apresenta como o refúgio dos momentos de tribulação, bendito seja o nome do Senhor. Quando passamos por tribulações, quando estamos passando por desafios, pouco importa o tamanho deles, pouco importa a publicidade deles, desafios conhecidos, tribulações públicas, notórias, ou problemas mais particulares, pessoais, ou até íntimos do meu coração. Pouco importa o tamanho, o tipo, a intensidade do problema, Jesus tem solução para todos eles, aleluias. Cremos num Deus que cuida de nós, irmãos. Cremos num Deus que é o nosso socorro em todos os momentos. Um Deus generoso que supre as nossas necessidades, aleluias. A palavra En-Gedi é formada de En mais Gedi, En quer dizer fonte ou nascente, e Gedi quer dizer cabritos, porque era uma região montanhosa onde animais de montanhas habitavam, né? Havia ovelhas também, havia cabritos, e havia uma fonte lá. As fontes eram importantes. É interessante que até hoje, En-Gedi é um local de visitação turística em função não apenas da sua exuberância de flores e de fauna, mas também em função das suas cachoeiras, das suas fontes. Né? E quando ouvimos falar de fonte, nos lembramos de Jesus como sendo a fonte das águas vivas, aquele que batiza com o Espírito Santo, aquele que no último dia de uma grande festa, que é dos tabernáculos, ele disse: quem tem sede, vem a mim e beba. E não falou baixinho, não. A Bíblia diz que ele bradou. Ele falou em alta voz: porque crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão de seu ventre. Bendito seja o nome do Senhor. Esse Jesus que se manifesta como aquele que concede a água vida, a água viva. Nos lembramos disso no Evangelho de João, quando Jesus ele trava um diálogo muito profundo com a mulher de Samaria, às margens do poço de Jacó. Jesus então faz uma comparação: quem beber dessa água vai voltar a ter sede. Bebeu, tudo bem, vai voltar a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der não terá mais sede, porque essa água fará nele uma fonte que jorre para a eternidade. Bendito seja o nome do Senhor. E vemos aqui, na verdade, nos verbos que fazem alusão à salvação como tendo dois lados. Foi até abordado hoje de manhã no estudo sobre salvação, como sendo algo divino, algo espiritual, algo de Deus. Jesus, ele dá. Aquele que beber a água que eu lhe der. Ou seja, mas para que a água tenha bom uso, ela tem que ser bebida. Foi utilizado até o exemplo de manhã, o diácono Gesiel, daquele que oferta uma ajuda para um necessitado. Se ele não esticar a mão, ele não recebe a moeda. A moeda vai se perder. Deus está sempre com as mãos estendidas para nos abençoar, para nos conceder dessa água especial que vem da eternidade. Mas para que possamos fazer bom uso dessas bênçãos divinas, é necessário que possamos beber, é necessário que possamos a parte que nos compete, que é aceitar a bênção do Senhor, que é fazer bom uso dos recursos que o Senhor nos concede. E é interessante a fonte do cabrito, né? E a Bíblia nos mostra, quando da celebração da Páscoa, que o animal a ser sacrificado como proteção para a preservação do primogênito de cada lar, a instituição da primeira Páscoa era um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem nenhum tipo de defeito, sem nenhum tipo de mácula, que seria sacrificado, seria preparado e comido por inteiro, com ervas amargosas, com pães asmos, junto com a cabeça, fressura e pés, e apressadamente comeriam aquele cordeiro. E o sangue dele
vertido na verga, nas ombreiras da porta, a morte não entraria na casa de Israel, porque essas casas estariam blindadas, protegidas, tornadas incólumes pelo poder do sangue daquele cordeiro, que simbolizava, na verdade, o sangue de Jesus, que foi vertido no madeiro do Gólgota, para garantir a nossa salvação. A vida está no sangue, e Jesus não morreu em vão, não. O sacrifício que nos dá a paz estava sobre Jesus, e pelas feridas de Jesus nós fomos completamente sarados, e cantamos hino hoje que fala de cura. Jesus está curando nosso meio nesta noite. Jesus está operando no teu lar nesta noite. Porque estamos subindo até Engedi, estamos indo para a fonte nascente do cabrito ou carneiro, que simboliza a figura de Jesus, que morreu em nosso lugar para nos garantir a eternidade, bendito seja o nome do nosso Deus. E é interessante que aquela região era desértica, mas ao subirem para Engedi, eles encontravam vida, encontravam, na verdade, erva verdejante, encontravam fauna que contrastava com o deserto ao redor. É como se lá fosse um oásis. Assim também é a nossa vida. Nós vivemos esse mundo que é um verdadeiro deserto. É ou não é? Não estamos exagerando, é um deserto. Às vezes as conversas do dia a dia, do mundo, vai de mal a pior. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor nos preservou nesse oásis. A igreja, para nós, que é corpo de Cristo, serve como um oásis, onde sentimos a presença de Deus, onde o Espírito Santo tem liberdade de fluir no nosso meio, aleluias. Esse é o Deus em quem cremos, que é a razão da nossa fé, e que nos inspira a servirmos cada vez mais. É o oásis. O que é o oásis? É aquele contraste, né? É um local onde tem vida, onde tem água, onde tem fonte, mas cercado de sequidão, cercado de um terreno árido e sem fertilidade, estéril. Apesar desse mundo ser assim, nós somos privilegiados, porque o Deus em quem cremos tem suprido as nossas necessidades. Não tem faltado essa água da vida no nosso lar, na nossa vida, na nossa família. Apesar das lutas internas ou externas, o Deus em quem cremos tem nos livrado de todo o mal, né? É interessante que aquela região, ela possuía cavernas, né? Grutas, né? E a caverna e gruta, na palavra de Deus, sempre foi local de refúgio, local de proteção, né? Local em que aquele que estava fugindo, ele se protegia, às vezes da inclemência do clima, mas também da inclemência humana, quando estava se preservando de homens que queriam a sua vida. Temos esse exemplo das cavernas em Engedi, mas poderíamos citar o exemplo da caverna de Adulão, em que que Davi se fez rei daqueles homens necessitados, endividados, com problemas, espírito amargurado, e Davi se fez rei deles. Ou seja, a caverna sempre foi pano de fundo, né, de locais, né, local de proteção, de segurança, né. Esse Jesus em quem cremos, que nos mostra essa caverna. A caverna ou a gruta é uma ferida na rocha, é uma reentrância na rocha. E Jesus é essa rocha que foi ferida e que nos proporciona segurança, que nos livra de todo mal, que nos protege de todo e qualquer intento. A palavra também nos mostra a respeito de Engedi, em outro texto da Bíblia, pode colocar, por gentileza, Cantares capítulo 1, versículo 14. Como um cacho de Chipre nas vinhas de Engedi, é para mim o meu amado, né? O livro de Cantares, ele não se limita e não é apenas um poema de características meramente românticas, porque se fosse assim não teria sentido estar na Bíblia. Mas o livro de Cantares, na verdade, é um grande poema de amor de Jesus, simbolizado na figura do noivo, para com a noiva, que simboliza a igreja em caráter de reciprocidade, o grande amor dessa igreja para com o seu noivo, que é Jesus.
O livro de Cantares é profético. E esse texto nos mostra a noiva comparando o noivo com os seus cabelos como sendo de cacho de chipre. Ou em outras versões diz ramalhete de hena ou de flor de alfena. Enfim, uma espécie de florescência daquela época. Mas a Bíblia continua dizendo que estava presente onde? Nas vinhas de En-Gedi, ou seja, era um local de vinhas. Local de vinhas. Pode retornar para o texto original, versículo 29, por gentileza. E quando ouvimos falar de vinhos, nos lembramos de um texto de João, capítulo 15, que Jesus fala: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor, e meu pai é o viticultor, né? E nós somos as varas que somos inseridas nessa oliveira verdadeira, que é o Senhor Jesus, que é essa videira que cuida de nós, que nos tem livrado de todo mal, né? A videira, ela produz uva, produz o seu fruto, o seu suco, que é símbolo do Espírito Santo, também símbolo do sangue de Jesus. Quando ele ceou com os seus discípulos, celebrando a última Páscoa antes de sua morte, ele comeu do pão e disse: era meu corpo, que é repartido por vós. Mas de semelhante modo, ele utilizou do cálice, do fruto da vide, e disse: tomai e bebei, esse cálice é símbolo do meu sangue, sangue de uma nova e eterna aliança, bendito seja o nome do Senhor. Então, En-Gedi era um local de vinhas, era um vinhedo. E a vinha, a viticultura, aponta para a figura de Jesus, que é aquele que verteu o seu sangue para nos conceder a vida eterna. É aquele que nos batiza com o Espírito Santo, aquele que cuida de nós. Então, irmãos, nós percebemos nas características de En-Gedi, para onde Davi com os seus discípulos se refugiaram, um local que simboliza as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, né? As características desse Deus, as qualidades desse Deus que cuida de nós. Apesar do deserto, apesar dos problemas externos, apesar dos problemas no meio da família, Davi percebeu que em En-Gedi ele teria o local ideal para se preservar, para se proteger, porque não faltariam os recursos, os mantimentos dados por parte de Deus. Esse é o Deus em quem cremos, é aquele Deus que nos convida, como está escrito no livro do profeta Malaquias: fazer prova de mim, né? Que façamos prova do Senhor, porque sabemos que o Deus em quem cremos, ele é infalível, ele é o Deus do impossível, ele é o Deus que supre as nossas necessidades. E agora, meu irmão, minha irmã, Deus está ouvindo a sua oração, Deus está recolhendo as suas lágrimas, porque as lágrimas falam. E não há ninguém melhor do que Deus para realizar a precisa leitura de cada lágrima que você já derramou na sua vida. Toda lágrima tem uma história, toda lágrima tem uma leitura. E Deus, ele faz essa leitura por completo, porque o Senhor nos conhece por inteiro. Deus sabe a quantidade de fios do nosso couro cabeludo. Não há nada que aconteça que esteja alheio à percepção divina. Esse Deus que preservou a Davi no passado é o mesmo Deus que tem nos preservado nos dias de hoje. Tanto faz o tipo de problema, ou o tamanho dele, ou a proximidade dele. É o problema de hoje, é o problema de agora, é o problema que vai surgir daqui a pouco. Pouco importa. Creia no Senhor. Deixa Deus ser Deus da tua vida, atuar na tua vida e cuidar de você, assim como cuidou de Davi no passado. O nome de Davi é profético, quer dizer amado. E você, meu irmão, minha irmã, você é um amado, uma amada de Jesus. Você está aqui diante de En-Gedi, que você possa utilizar os recursos desse local, porque eles foram preparados por Deus para a sua vida, para você se proteger de todas as dificuldades e para que o nome de Jesus em você seja glorificado. O Senhor nos abençoe nessa noite, na meditação da sua palavra. Era esta a mensagem para essa noite. Agradeço a oportunidade. Olá, paz do Senhor Jesus. Obrigado por ter ouvido a mensagem desta noite e assistido o culto conosco, mesmo à distância, através desse instrumento abençoado que é a internet.
que muitas vezes é usada para o mal, mas pode ser usada muito para o bem, e uma das formas de abençoar vidas através da internet é transmitir a mensagem de Deus em formas como essa que nós fazemos, transmitindo cultos, louvores que engrandecem ao Senhor, trazem mensagens abençoadas e pregação da palavra de Deus. Se foi bênção para a sua vida, entre em contato conosco para nos informar através de nossas redes sociais, através das informações que nós oferecemos aqui nos vídeos, de forma de contactar-nos. E se você não aceitou Jesus ainda como o Senhor de sua vida, tome um posicionamento hoje, entregue a tua vida ao Senhor, confia nele e ele o mais fará. Se você precisa de oração, também entre em contato conosco através dos nossos contatos, nossas redes sociais, e nós vamos com certeza estar intercedendo por você. E visite-nos também. Visite a Assembleia de Deus do Recreio. Aqui é um espaço onde nós adoramos a Deus e vivemos como família do Senhor. E é uma igreja de portas abertas, onde você com certeza vai poder encontrar uma palavra de Deus e um direcionamento divino para a tua vida. Que Deus te abençoe mais e mais.